Profeta, você estava falando sobre o poder das palavras. E que palavra você pode falar para um pai que já falou que o filho é burro, que o filho não serve para nada? O que ele pode fazer agora para reverter essas palavras? Boa. Eu acredito que a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, se não houver legalidade, nenhuma palavra vai ter mais poder, vai ter mais eficácia. Às vezes os cristãos eles dizem assim, não, mas não existe mais maldição porque Jesus se fez maldito na cruz. Só que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, mas se tiver legalidade na vida da pessoa, vai se cumprir. Independente dela ter aceitado Jesus ou não. Por quê? Porque assim, Concordo. houve abertura. Agora, a pessoa está com a vida correta, está andando no caminho santo, teme a Deus, é claro que a maldição não vai ter poder. Só que eu entendo também, Wesley, que se a gente começar a liberar palavras de vida, você pode reverter muita coisa. Entendeu? Então, Até meu filho é uma porque bênção, minha filha é uma bênção, é um príncipe, uma princesa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, é isso aí. Exatamente. Esse é meu entendimento, entendeu? Que se reverte de duas maneiras, então. Se reverte se entregando a Jesus Cristo completamente, porque daí não vai ter mais a legalidade espiritual da maldição operar, por mais que tenha tido um histórico a vida inteira falando coisas ruins, a vida inteira falando coisas negativas, a vida inteira espraguejando, não vai ter mais poder. Mas aquele pai pode começar a liberar a palavra de bênção e começar a abençoar. E começar a preparar um futuro, porque nossas palavras, elas também preparam o futuro. Né? É o poder da palavra profética, né? Agora, uma pergunta, porque eu estou cercado de muita gente aqui, colaboradores. Sim. E eu quero fazer essa pergunta para você, baseada no que eu percebo de pessoas que estão ao meu lado. Inveja pega? Olha. Inveja pega, porque eu preciso. Tem gente me imitando, eu não posso dar nomes, né? Por uma questão de ética, eu não vou dar nomes. A gente faz o mesmo corte de cabelo, usa o mesmo óculos e tal. Inveja pega. Olha para a vida de José. José era um homem abençoado por Deus. Mas a inveja atrapalhou muito a vida dele. Não impediu dos planos de Deus se cumprirem na vida dele. Claro que houve ali a parte do erro dele, do tropeço dele, né, de ter aberto demais os sonhos, os projetos. Contado vantagem. Porque isso também desperta a inveja das pessoas. Né? Você contar projetos sem ter concretizado, sem ter realizado. Isso. Né? No entanto, a inveja ela pode atrapalhar aonde há, eu posso dizer, a abertura para que isso aconteça. Ou seja, a legalidade. Ou seja, se tiver uma legalidade na sua vida, e provavelmente a maioria das pessoas tem, a inveja vai ter força contra ela. De alguma maneira vai agir numa área. Numa área. Porque as pessoas sempre pensam, mas por que a inveja está agindo só na minha vida financeira ou só no meu casamento? Né? Por exemplo, esse casal que tu comentou, a oração desfez o mal, mas podia estar sobre o ambiente, mas podia também ser a inveja de pessoas por eles terem mudado de casa. Né? Porque a inveja é uma coisa real. As pessoas liberam palavras, as pessoas desejam o contrário. A bem da verdade é que tem pessoas que não desejam a nossa felicidade, não desejam o nosso bem. Né? Então, não, ao contrário, eles querem que a gente perca. Exatamente. É o contrário, eles querem que a gente perca. Então, o mundo espiritual é real. Nós precisamos estar preparados para ele, sem pirar, sem, como a gente falou, sem enlouquecer. Tem um demônio aqui do meu lado e tudo. Mas muitos de vocês já tiveram experiências espirituais, ainda que não tenham uma religião, muita gente que me segue não tem uma fé específica, mas já teve contatos espirituais, né? Eu escuto muitos de vocês na internet, muitos me escrevem, e muita coisa que está acontecendo na sua vida, às vezes, por exemplo, você quer casar e nunca consegue, tem tudo para casar. Às vezes você viu que era um cara bom, trabalhador, uma menina bonita, e eles não casam. Ou seja, parece que tem um trabalho espiritual para isso não acontecer. Aí você vai estudar o histórico, a mesma coisa aconteceu com a mãe, com a avó, você vê, sabe? Teve filho de um cara que não era... confusão, quando você vê, tudo vai se repetindo na família. Exatamente. Existem maldições que passam
de pai para filho, maldições hereditárias? Como é que você vê isso? Bom, como eu disse, a maldição sem causa não se cumpre, né? Então tem que ter uma legalidade. Só que tem um detalhe também que é importante. Tem coisas que são comportamentais. Por exemplo, assim, o pai tinha ansiedade e o filho tem uma extrema ansiedade. Né? Por exemplo, o pai fazia negócios assim terríveis, aí o filho passa a fazer negócios terríveis também. Então, não se trata... A maldição foi quebrada, mas o comportamento que foi aprendido, ele foi passado. Né? Aquela ansiedade, aquela coisa de estar fazendo negócios errados, ou seja, isso perpetua por comportamento. Daí já não mais por maldição, porque a maldição foi quebrada em Cristo, mas o comportamento errado, e daí vem aquela questão da mentalidade. A mentalidade que ainda não foi renovada. Não houve ainda uma metanoia para dizer, puxa, eu reconheço que esse comportamento do meu pai, né, também ainda existe na minha vida. Porque, sabe, grande parte do que nós somos vem também do comportamento. Sim, né, familiar. Do comportamento familiar. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Os comportamentos errados, né? A vida tola, né? Agora vamos ler aqui mais um versículo da Bíblia, que é Jesus expulsando um demônio em Mateus 9, 31 a 36. Diz assim: no momento em que saíam, levaram Jesus para um homem mudo. O homem era mudo, ele tinha uma enfermidade. E ele ficava possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. E a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus respondiam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí até Jesus fala assim: o reino não pode estar contra reino. Como é que o demônio vai expulsar o próprio demônio? Não existe isso. Mas Jesus já esclarece. Mas a pergunta é, então quer dizer que pode ter gente enferma, como esse mudo aqui era enfermo, gente que está doente de cama e o problema não é físico, é espiritual? Com certeza, com certeza. E inclusive, agora mudando um pouquinho de conversa, eu concordo com o que tu falou, está escrito. Inclusive, pessoas que às vezes nos odeiam, pessoas que às vezes nos invejam, elas podem estar sendo influenciadas, sim, por forças malignas. Né? E eu estava num evento há anos atrás e um senhor chegou junto com a esposa, um homem bem mais alto que eu. Eu tenho 1,80 m, então devia ter acho que uns 2 metros. E ele disse assim: posso te dar um abraço? Aí eu disse assim: pode, né? Aí ele disse: eu quero te pedir perdão, porque eu te odiava. Eu disse assim: mas o que eu fiz para ti? E ele disse: não, eu não gostava de... Quando eu chegava em casa, minha mulher estava te escutando, né, escutando as orações, e eu te odiava. Ele disse assim. Aí um dia Deus te usou para falar comigo e me converti, aceitei Jesus e agora, né, eu amo você. Bem, às vezes as pessoas não gostam da gente porque tem algo espiritual ali dentro delas. Né? Então, e é o mesmo espírito que coloca enfermidade muitas vezes nas pessoas. É o mesmo espírito que traz perturbação, que não deixa a pessoa dormir. Então, eu entendo que as coisas espirituais, elas vão muitas vezes, vai além do que a gente imagina. Inclusive, causando acidentes. Nós tivemos uma experiência, eu morava no Rio Grande do Sul ainda, e nós estávamos indo para o Salgado Filho, ali em Porto Alegre, para pegar o voo. E eu morava cerca de 3 horas e meia, 4 horas de Porto Alegre. Estávamos indo em direção a Porto Alegre e no meio do caminho, havia um acidente em linha reta. Um carro capotado. Quando nós retornamos no outro dia, no mesmo trecho, em linha reta também, tinha um outro carro capotado.
e nós discernimos um espírito de acidente aqui nessa região. E começamos a orar, nós estávamos em 5 no carro ali, começamos a interceder, repreender todo o mal. A gente tem que entender que os acidentes, as situações adversas não são aleatórias. Né? Tem um fundo, tem algo por trás dos panos. Né? Até quando pessoas morrem jovens de uma família, sabe? Eu não digo em todos os casos, mas em alguns casos não tem como dizer que aquilo não é espiritual. Espiritual, Entende? Você que está em casa, você acredita no mundo espiritual? Comenta aqui agora no chat online se você acredita ou não no mundo espiritual e se você já teve alguma experiência com o mundo espiritual, seja pro lado do bem ou do mal. Comenta se você já teve alguma experiência no mundo espiritual. Profeta, antigamente teve um caso da Annelise Mitchell, que era uma menina que tinha 15 anos e aí, claro que na época não tinha muita informação, que os padres achavam que ela estava tendo tinham demônios, enfim, eles iam exorcizar. Depois de um tempo se descobriu que ela só tinha... Epilepsia. Isso. Hoje já tem mais informação, mas como que a pessoa que tá assistindo a gente em casa pode saber diferenciar? Não, isso é doença, isso aqui é espiritual. Quais que são os passos práticos, assim? Olha, a única maneira da gente separar o que é espiritual do que não é espiritual é como disse o Tiago, né? Separa o físico, separa o emocional e o que não der, O que sobrou, só pode ser espiritual. já sabe o que é. Né? Eu entendo que às vezes existe um desconhecimento, né, na parte humana de certas situações. E, bom, a oração ela cabe para tudo, inclusive para aquilo que é físico, inclusive para aquilo que é emocional. Mas depois de uma pessoa, né, ter passado ali pelo físico, ter passado pelo emocional, bom, o que mais vai procurar para aquela pessoa, a não ser que é algo espiritual? Não, então eu acho que é uma questão assim de bom senso, né, e de discernimento, de discernir. Nós, que somos cristãos, que já conhecemos um pouco mais o mundo espiritual, a gente vai se dar conta mais rápido de algumas coisas, né? Por causa até da nossa ambiência, né? Do nosso dia a dia, né? Do conhecimento do espiritual. Aproveitando também, diversas vezes o senhor falou que algumas coisas só acontecem quando legalidades são abertas. O que são, na prática, assim, legalidades? Legalidades são pecados. Hum. São pecados. A pessoa que vive murmurando da vida é um pecado. A pessoa que mente o tempo que todo. mente, que faz negócio para prejudicar os outros, até mesmo, né, eu posso dizer, a pessoa que ela é crítica demasiada e injusta, ela pode Julgadora, julga todo exatamente, mundo. está abrindo a porta para o mal agir. Está abrindo a porta para o mal agir. Né? Então, a gente tem que entender que o nosso Deus é santo e a gente tem que ser santo como Ele nos chamou. Né? Então, esse é o meu entendimento.